Pessoas, sejam muito bem-vindas à nossa terceira sessão. Thalita Pates aqui, sócia da Fernandes e Pates Sociedade de Advogados. Estou acompanhada, como sempre, do meu co-host, Diogo Fernandes, sócio também da Fernandes e Pates Sociedade de Advogados, e do grupo Best Business Empreendimentos Imobiliários. Obrigado, Thalita. É um prazer estar novamente em mais uma sessão aberta com você, minha co-host hoje, sócia, parceira de tantos projetos. É uma alegria muito grande estar tratando novamente de política e de pré-campanha. E hoje teremos um candidato, um pré-candidato, na verdade, né? Um político muito conhecido, quiçá um dos mais conhecidos de Indaiatuba. E nesse momento você vai apresentar o currículo dele aí para que a gente possa conhecê-lo. É verdade, hoje o nosso convidado é de peso, então a sessão está aberta. Hoje nós estamos com ele, que tem 63 anos, cursou Direito, foi convidado para entrar para a política pelo Paulo Camargo lá em 1980, foi eleito vereador por 7 mandatos, está vereador hoje na cidade de Indaiatuba, ocupando a presidência da Câmara em 1993, 2013 e 2015. Trabalhou com José Carlos Tonin na Assembleia Legislativa de São Paulo por 4 anos, foi secretário de Governo e secretário de Indústria e Comércio na gestão do prefeito, ex-prefeito, José Onério. Em 2020, foi eleito novamente e se licenciou para assumir a Secretaria de Governo a pedido do atual prefeito, Nilson Gaspar. Luiz Alberto Cebolinha, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Prazer é meu, quero agradecer ao Diogo, a você, Thalita, de me convidar e me dar a oportunidade da gente trocar umas ideias aqui e cada um expor seus pensamentos. Isso é como uma bonita da democracia. É a liberdade de se pensar diferente e, principalmente, de se respeitar aqueles que pensam diferente. Eu sou uma pessoa acostumada aos embates, aos debates, e isso é uma coisa que eu gosto daquilo que eu faço. E eu faço política. Legal, Cebolinha. Obrigado por ter vindo inicialmente. A primeira pergunta seria, quem que é o Cebolinha? Como foi a trajetória do Cebolinha até os dias de hoje? Olha, eu venho de uma família muito simples, fui criado pelos meus tios e fiz direito e trabalhei na Crovel, que era uma empresa de refino de óleos vegetais aqui de Indaiatuba, e depois eu entrei para a política. Primeira vez fui convidado pelo Paulo Camargo. Naquela época, o PMDB havia legenda e sublegenda. Ou seja, no mesmo partido poderia ter mais do que um candidato a prefeito. Então, naquela oportunidade, o Paulo Camargo, tendo como vice o Rodolfo Aldemarim, era do PMDB uma chapa. E a outra chapa era José Carlos Tonin e o Roberto Sfer. Naquela eleição, quem saiu vitorioso foi o José Carlos Tonin. E eu, molecão ainda, tive 199 votos. Para quem vê isso hoje... Isso em 1980. Que para quem vê isso... Não, foi em 86. 86 já. Para quem vê isso hoje, dizendo 199, eu esclareço que houve gente eleita com 247. Né? Para prefeito? A vereador. Vereador. E eu, então... Aí eu continuei minha vida... E na próxima vez fui convidado pelo grupo e fui candidato a vereador e acabei me elegendo na primeira vez com 477 votos. Naquela época eram 17 vereadores. E depois que reduziu, então. Naquela época eram 17 vereadores. E depois reduziu. E naquela época, primeira vez que eu cheguei, o prefeito era então o meu ex-professor, muito querido, que nós tínhamos grandes discussões, chamado Clem Ferrari, né? E o Clem foi um grande prefeito. Aliás, Indaiatuba tem esse lado positivo. Nós tivemos administrações, umas fizeram menos, outras fizeram mais, mas todos fizeram. Todos merecem ser elogiados. E Indaiatuba sempre teve uma coisa muito boa. Indaiatuba tem a discussão política no momento da política. Passada a política, não vai cuidar da sua vida. Quem ganhou vai administrar e cada um corre o seu caminho. Isso é muito importante. E aí eu fui tocando minha vida. Na segunda eleição, na segunda campanha, eu fui o vereador mais votado, fui presidente da Câmara e o prefeito então foi o Flávio Tonin. E aí fomos seguindo, acompanhando muito tempo, vendo muita coisa. Para vocês terem ideia, eu votei a lei orgânica de Indaiatuba. Né? Que ano foi isso, Cebolinha? O Clem era o prefeito.
eu acho que foi... Eu não lembro agora, eu sou ruim de fazer conta. Mas o Klein era o prefeito e nós votamos a lei orgânica. Naquela época até deu uma discussão muito grande na Câmara, porque o Klein queria colocar medidas provisórias no município. Nossa. Não, na época era uma... Como eu também tive a alegria de votar e ser um dos votos decisivos na criação do Parque Ecológico. Né? E me lembro como se fosse hoje, quando o então, hoje falecido arquiteto Rui Otaki, que era um gênio da arquitetura, e ele veio para mostrar para nós qual era a intenção do Parque Ecológico. Porque não havia uma visão do que era a cidade para cá. Ali, do Pau Preto para cá, era um brejo. Uma fazenda, Uma fazenda, a Fazenda Pau Preto. E o Klein teve essa ideia de fazer essa obra. E ela foi continuando, e a grande construção, a maior construção, coube, até por uma questão do próprio tempo, ao Reinaldo realizar. Né? E nós temos hoje um parque ecológico que é um símbolo de Indaiatuba. É verdade. A cidade praticamente cresceu ao redor do Parque Ecológico, né? Nós temos momentos muito, muito significativos com a vinda, com a abertura do Parque Ecológico. Ela deu uma respirada na cidade, né? E mostrou a importância de ter uma cidade com projetos em termos de arquitetura, projetos que realmente deem à cidade, davam à cidade uma condição de amplitude. É lógico que nós fomos crescendo muito e hoje nós já começamos a enfrentar alguns problemas, como o do trânsito. Porque nós somos na cidade, na região metropolitana, a cidade dividida de acordo com a população que mais tem veículos. Né? Então, é lógico, eu ando muito por aí, vocês podem notar uma coisa: de cada 10 carros que vocês veem indo para o trabalho, 8 é uma pessoa sozinha. Só uma pessoa. É verdade. Isso é um hábito que as pessoas precisam mudar. Né? Mas vamos ver como vai o tempo. Aí eu fui, só para terminar, claro. eu fui estudando, tá? Eu sempre fui uma pessoa que teve uma grande paixão. Eu sempre tive paixão pela leitura. E eu tenho a plena certeza que foi através da leitura que eu consegui evoluir, crescer. Eu digo até que eu, por exemplo, nunca fui a Paris. Né? E agora eu quero ir a Paris porque nos últimos tempos a minha grande paixão é ler Victor Hugo, que na minha humilde opinião é o maior escritor da humanidade. Né? Ele e Tolstói, mas eu acho que Victor Hugo, quando ele escreveu Os Miseráveis, por exemplo, é uma obra, O Homem que Ri, são obras fantásticas. E fui estudando, fui me preparando e fui eleito vereador. E eu sou um político que vive da política. Eu não sou vereador nas horas vagas, eu sou vereador. Né? Então, às vezes as pessoas... Eu digo, você que escolhe, se quer alguém que está à disposição o dia todo ou quer alguém que nas horas vagas exerça. Mas, cada um escolhe. E referente ao município, a cidade de Indaiatuba, quando que começou a sua relação com Indaiatuba? Você é de Indaiatuba, nasceu em Indaiatuba ou veio para cá quando criança, adolescente? Eu vim para Indaiatuba com 9, 10 meses. Eu nasci em Salto. Tanto que 12 de setembro estou conversando com, se Deus quiser, um futuro prefeito lá que é meu amigo, que é um pré-candidato, que é o Geraldo. Eu já estou acertando com ele fazer 12 de setembro feriado municipal lá em Salto, porque eu nasci em 12 de setembro. Vamos ver se eu consigo. Salto é a nossa cidade vizinha aqui, para quem está nos ouvindo. Vizinha de Indaiatuba, muito próxima. E você que fez essa trajetória de Indaiatuba, né? Desde o início como político, sendo eleito, reeleito, consigo identificar uma evolução da cidade, que antigamente, como você bem disse, era uma fazenda em alguns pontos da cidade, e hoje se tornou uma grande potência, considerada muitas vezes a melhor cidade para se morar no Brasil. Como que você viu essa trajetória de Indaiatuba nesses anos que você está como vereador aí? São mais de 7 mandatos, como a Thalita nos informou, 30 anos como político na cidade. O que você viu de desenvolvimento que você pode nos contar nesses anos aí como vereador? Olha, Indaiatuba tem alguns números muito significativos. Por exemplo, nós temos 100% do nosso esgoto tratado. Isso é coisa de primeiro mundo. Nós temos hoje, aqui em Indaiatuba, 6.000 famílias que recebem o medicamento em sua casa.
em que pese as dificuldades que a gente sempre tem na saúde, a saúde sempre é algo muito difícil de você atender e Não resolver. vence, né? A demanda não vence. Para você ter ideia, nós estamos em média 187 mil atendimentos mês. Isso não quer dizer 187 mil pessoas, porque a Thalita pode ir 3 vezes ser atendida. Claro. Ou fazer um exame, uma cirurgia, Então, enfim. a coisa é muito grande. Mas ainda assim é um número muito relevante. Tendo em vista que Muito nós relevante. temos aí próximo de 220 mil habitantes, 187 mil atendimentos, é muita Mas demanda. olha, há uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. 30% do que nós atendemos aqui vem da das região. cidades da região. É. Então, os números de Indaiatuba, eu ainda ontem estava fazendo uma pesquisa, saiu ontem como que chama? Um estudo feito pela PEA, acho que é a PEA, sobre a violência no Brasil. Quando faz um questionamento de homicídio por habitantes, Indaiatuba é um dos menores índices do Brasil. É muito segura, né? Em cidades de 200 a 500 mil habitantes, nós somos a cidade mais segura do estado de São Paulo. E veja bem, e nós estamos numa região que ela é uma região com muito tráfego, muita gente, né? Nós temos as estradas mais importantes do Brasil que passam aqui do nosso lado. Então, nós somos uma cidade muito próxima das tentações, né? E um projeto espetacular que existe hoje na cidade, né, é o COI, né? Que é o Centro de Operações da Guarda Municipal, que atinge aí uma excelência Olha, quase que internacional, né? vou dar um número para vocês. Quando nós recebemos aqui em Indaiatuba, veio para Indaiatuba no ano passado, a maior empresa do mundo de fertilizantes, que é a Syngenta. Syngenta veio, comprou já uma empresa e comprou 200 mil metros aqui em Indaiatuba, no nosso distrito. E você sabe quanto custa o metro quadrado aqui em Indaiatuba. Só que esse pessoal, antes de vir, eu era então secretário de Indústrias, eu acompanhei eles por 2 dias na cidade. Um dos dias, eles passaram comigo no COI. Eles querem saber qual é a segurança. Aí o cara falou assim, olha, eu quero ir nessa creche aqui. E eu até acabei fazendo amizade com um deles. Mas por que você escolheu essa creche? Cebolinha, não tem porque nós escolhemos. Eu pus o dedo aqui, não tem uma relação, você vai levar nós lá para que a gente conheça. Quero ver a questão de tratamento de água. Como é que funciona, quais são os projetos que vocês têm. Por quê? Porque uma empresa como essa Syngenta, para ela vir para Indaiatuba, ela necessita de toda a estrutura de uma cidade. Você quer ver uma coisa que nos ajuda muito? É a existência da FATEC, do SENAI e da FIEC. Tanto que essa empresa Syngenta já fez um convênio com a FIEC para preparar a mão de obras, especializar a mão de obra dela lá na FIEC. Nós temos uma outra grande empresa aqui, que é a SW, que é uma empresa de capital alemão, que tem intenções de grandes investimentos nesse ano, como tem a John Deere. A John Deere vai construir um novo, como se fosse um campo de provas e de tecnologia dos produtos, tanto da área do setor verde como do setor amarelo aqui em Indaiatuba. E criação de empregos e empregos significativos em termos salariais. A SW, por exemplo, ela mantém 2 salas na FIEC, treinando o seu pessoal. E quem faz o currículo, quem faz aquilo que vai ser estudado, principalmente agora, é a própria empresa. Ela, nós queremos evoluir lá a indústria 4.0. Então, eu preciso preparar aquele jovem para que ele vá lá na indústria e saiba fazer a indústria 4.0. Cada vez melhor, né? Cada dia... E, além disso, conseguir direcionar a necessidade que a empresa precisa naquele momento. Você veja bem, nós tínhamos aqui, há tempos atrás, um problema muito sério com um técnico em química. Era um pepino, porque nós temos muitas empresas que usam técnicos em química. O que nós fizemos? Reunimos eles, os diretores, gente, vamos treinar. Vocês vão treinar seus funcionários. Vai acabar esse negócio de eu preparo um, outro vem aqui e dá R$10 a mais. Né? Treinamos 80. Isso é algo que qualifica a cidade.
Com A certeza. cidade precisa ter isso. Fica atrativo para Fica aumentar atrativo. esse campo industrial, né? A questão da água. Nós estamos num momento muito difícil. Sim. Nós estamos praticamente mais de 70 dias sem uma chuva expressiva. E o consumo aumenta. Nesse momento, nós estamos num outono que parece um verão. É verdade. Né? E estamos entrando, acho que entrou no inverno hoje, né? Hoje, É. 5h30 da É, tarde. 5h30. Uhum. Que daqui a pouco diminui mais ainda. É um tempo de menos chuvas ainda. É verdade. Mesmo assim, nós temos conseguido manter água. Uhum. Nós temos cidades da região que a coisa já... Tem uma falta de água grande. Como nós temos empresas grandes aqui na Tuba que saíram das cidades vizinhas, vieram para cá por não ter água. Né? Mas nós já estamos correndo atrás para evitar que as coisas aconteçam. Nós estamos lá com uma obra no Piraí, uma obra gigantesca que será 9 vezes maior do que é o Que é o consórcio do que é o, Piraí, né? que é o consórcio do Piraí, que ainda é Atuba, Salto, Itu e Cabriúva. Logicamente, a gente tem que ter as coisas muito, muito, muito detalhadas. Nós não achamos que é uma cidade perfeita. Achamos que temos grandes dificuldades. Temos que mudar muita coisa. E a cada momento vão surgindo coisas novas que têm que serem É feitas. verdade. Não tem como achar que é perfeito. E essa preocupação com a estrutura para trazer as empresas para Indaiatuba é da prefeitura. Então, e aí junto com os vereadores. Eu só vou retomar um pouquinho o nosso assunto para a gente ter essa continuidade e depois eu vou querer abordar muito essa questão dos pontos a melhorar da nossa cidade, Indaiatuba. O senhor falou aqui que é apaixonado pela leitura. Isso é visível nas suas redes sociais, tem muito conteúdo interessante, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso. E o senhor estudou em escolas públicas, no Randolfo e no Dom José. Então, assim, é patente a importância de uma educação pública de qualidade. Indaiatuba traz isso, é reconhecida inclusive pelas creches aqui, tem muitos munícipes que elogiam o atendimento das creches, e as escolas também têm esse elogio, mas tem muito a melhorar. O que o senhor pode nos falar a respeito da educação em Indaiatuba? Olha, primeiro eu quero que você não me chame de senhor. Porque você sabe que só tem um jeito de não ficar velho, né? É morrer novo. Então eu quero que não há problema nenhum, mas senhor eu não gosto não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu volto a repetir. A leitura, ela é algo fascinante. Só para você saber uma coisa. Eu sempre tive um sonho de conhecer a Capela Sistina. Era um sonho que eu tinha. E eu não tinha a menor condição. O que eu fiz? Eu comecei a ler sobre a Capela Sistina. Então, quando eu fui conhecê-la, eu cheguei lá, eu olhava aquilo lá, eu sabia o que era, né? Porque a Capela Sistina, ela tem uma das histórias, uma das obras é uma das obras mais fantásticas que eu vi na minha vida. E feita por um dos maiores gênios, né? E que tem histórias muito bacanas. Por exemplo, o rosto do diabo, do demônio, é pintado com o rosto do Papa Júlio II. Né? Por quê? Porque Michelangelo, quando foi pintar, Michelangelo era um homem absolutamente sistemático. Ele ia pintando e ia fechando, ninguém viu. Ele durou 12 anos para pintar. E ele era inimigo do Papa Júlio II, que ele inverteu, né? E era inimigo de Rafael, porque Rafael era o pintor das altas rodas, o cara chique, um homem bonito e tal. Por um azar, o Rafael morre com 32, 33 anos e o Michelangelo vive até os 80. Então, eu aprendi a conhecer. Então, através disso, eu fui vendo. E eu entendo que eu sou do tempo que professor, a gente encontrar um professor na rua era uma alegria, parecia que você encontrou um artista. Professor era uma autoridade, né? Como era, por exemplo, no meu tempo de molecão, quando eu via novo gerente do Banco do Brasil. Era uma autoridade. O delegado, O delegado, era autoridade, né? Era diferente. Tinha um prestígio, né? E um respeito muito grande por essas profissões eu tão tive importantes. grandes professores, tanto no Randolfo, como tive no Dom José. E hoje, nós aqui em Indaiatuba, até a 5ª série que cabe ao município, nós procuramos dar, primeiro, condição de trabalho.
prédios que tenham condição de ser uma escola. Dar condição ao professor de evoluir, de ter material para trabalhar, ter condição para trabalhar, ter ambiente para trabalhar. Lógico que cada mês, cada ano que passa, você vai ter que mudar certas situações. Por exemplo, nós estamos em Indaiatuba, se faz plano de 10 em 10 anos. Nós estamos notando que dentro de alguns anos nós não vamos ter que fazer tantas creches para criança. Vamos ter que começar a fazer creche para idosos. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Está envelhecendo E e o número nascendo de menos. filhos está menor, né? Embora ainda hoje nasce 3 por dia. Uhum. Né? Então, nós vamos ter que começar a mudar essa visão. Mas aqui em Indaiatuba, o que se tem é que se investe na educação. Só que aí entra um outro problema que eu vou dizer a vocês. A história dos 25% da educação. De aporte. Da porta que o poder público das arrecadações Do próprias teto, né? tem que gastar 25% Obrigatoriamente. na educação. Como tem que gastar obrigatoriamente 15% na saúde. Na saúde. Mas na educação, há cidades que elas começam a pintar a mesma escola 2 vezes por ano. Não é esse o objetivo da Não lei. é né? esse o objetivo. Deveria existir uma maneira de que cada um tem um compromisso. Chega um ponto que você não consegue. Sim. Chega um ponto que você não consegue. Mas tratando das escolas especificamente, eu lembro que meses atrás teve aqueles problemas de invasão que ocorreram no Brasil, que pessoas mau caráter estavam entrando, matando as crianças, enfim. E Indaiatuba soltou um vídeo institucional demonstrando como que é a escola aqui em Indaiatuba, até a 5ª série, que é a escola municipal. Realmente esse vídeo me impressionou, porque eu não tinha o conhecimento de como era. Então, tem câmera em todas as classes, tem portão de acesso dobrado, tem segurança, tem o desenvolvimento dos professores com assistentes em sala de aula. Então, é um vídeo assim que eu, ao analisar e vê-lo, me surpreendeu muito, positivamente, obviamente. Você veja uma escola do município e uma escola do estado. A diferença é muito grande. Não tem, não dá para comparar. Não é? Isso ainda que Indaiatuba ainda consegue redirecionar alguns funcionários para auxiliar nas escolas do estado, né? A respeito disso, tem um projeto para tornar do município essas escolas que hoje são estaduais, que atendem acima, então, da 5ª série. Tem esse projeto, não tem? De viabilizar isso? Existe existe uma briga no bom sentido. Indaiatuba, por exemplo, não teria problema nenhum de municipalizar, desde que o comando também dos professores, dos funcionários, passasse a ser do município. Do município. O que não pode, e que para nós é inviável, é nós termos a administração física e não termos a visão pedagógica. Então, para o município, isso aí fica estranho. Porque eu faço, eu tal, mas eu não tenho comando sobre A gestão. né? Então, hoje, me parece que ontem ou hoje, está votando na Assembleia do Estado uma regra que o governo está mais ou menos, o termo seria mais ou menos, privatizando a educação. O Paraná o fez Eu recentemente. ia comentar exatamente sobre isso. Ou seja, passando as escolas para serem administradas por empresas. Eu não li a lei. Eu quero até, com um tempo maior, até voltar a fazer uma análise da lei do Estado de São Paulo. Nós fazemos isso, Thalita, aqui com as nossas creches. Nós temos muitas creches que elas são Patrocinadas, né? a prefeitura tem o custo de quanto seria cada aluno, ela faz o repasse e a instituição administra. É exatamente isso que estão fazendo no Paraná. E aí
Aí há fica mais flexível no sentido de contratar, de admitir, de desempregar, empregar, porque você não tem a obrigatoriedade do concurso público, né? E aqui em Indaiatuba esse sistema funciona maravilhosamente. Nós temos, eu acho, não vou dar o número aqui, mas uma grande parte das nossas creches, elas são administradas por instituições por privadas. instituições privadas. É loja maçônica, são igrejas, instituições, os vicentinos devem ter 3 ou 4 que eles o fazem. Então, isso tem mostrado ser um sucesso, por hora. Mas a questão da educação, da 5ª série para diante, eu não sei como que você vai fazer isso sem que isso se transforme em um negócio. E não há ninguém que faça negócio que não queira ter o seu lucro. E isso é algo absolutamente justo em uma situação de capitalismo. Nenhuma empresa, não é? Porque se fosse de outra maneira, seria diferente. Porque o Estado, ao mesmo tempo que ele diz, não, vamos privatizar que fica mais em conta, mas ele vai fazer um aporte muito grande no primeiro momento. Então, se ele tem condição de fazer esse aporte, ele também teria condição de manter uma educação de qualidade, né? E nós precisamos ter qualidade na educação. Não há outra maneira. Para vocês terem uma noção aqui, eu, através de um amigo, há uns anos atrás, uns 5, 6 anos, eu fui lá ao Dom José, que falando do José, comecei minha carreira política, que fui presidente do Grêmio 4 vezes. E eu fui na biblioteca. Lá tem uma biblioteca que foi o lugar que eu aprendi a ler, e quem me ensinou muito até o hábito da leitura era uma bibliotecária, minha grande amiga, que é advogada, que é a Maria Brizola. Uma senhora já, e ela me ensinou a ler. Me lembro que li, nos primeiros momentos, li todos os livros de Jorge Amado, todos. E li também tudo de Érico Veríssimo, né? Fantástico. Aliás, se vocês quiserem ler um livro fantástico chamado Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. É maravilhoso. E tudo bem. Eu fui nessa biblioteca. Cheguei lá, tudo fechado, mofando, um negócio horrível. E eu falei com um amigo, que é o dono da Hexa, que é o Durval. Falei, Durval, me ajuda aí a arrumar aquilo lá. Ele falou, vamos fazer. E eu me lembro que eu fui lá e reformou-se lá um local, gastou-se R$40 mil para mudar a biblioteca. Gastou os 40 mil, não mudou a biblioteca. Começaram a usar para fazer não sei o que lá. Nossa. Por quê? Porque a visão primeira não é a questão... a pessoa acha que a leitura ou qualquer coisa nesse sentido é algo que se faz quando se pode. No tempo prova, livre. né? Eu acredito que falta uma conscientização da sociedade sobre a importância da leitura. E eu, Diogo, você fez a faculdade de Direito. Quem faz faculdade de Direito tem que gostar de ler. Eu me lembro do meu primeiro estágio, primeiro ano de Direito, não tinha muito o que fazer ali. Fui catalogar os livros da biblioteca do escritório. E foi uma experiência incrível, justamente porque tinha mais esse contato próximo com grandes livros e doutrinas jurídicas. Então, às vezes a gente não dá importância realmente a esses momentos e eles são muito relevantes para a nossa vida. E aí, já falando em Direito, você fez faculdade de Direito, mas não levou isso como profissão. Não. Por que a decisão de fazer direito e por que a decisão de não atuar no direito? Apesar de eu e o Diogo partilha da mesma opinião, nós entendemos que o direito teria que estar na escola básica hoje em dia. Olha, eu fiz direito e na minha época, lembro do meu RA, né? 7906228. Nossa, que memória. Eu não lembro mais não. E eu fiz uma época muito difícil na PUC, no Pátio dos Leões. Ali onde era criança, chorava e a mãe não socorria. Que ano que foi isso? O senhor se recorda? Eu comecei em 79. 79. Tinha 18 anos. E ali era a época do grande momento. Começava a surgir as questões de sindicalismo,
os debates ali no Pátio dos Leões, então, grandes debates, né? Lá eu vi, por exemplo, Fernando Henrique debatendo, vi lá Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães era um dos homens mais, na minha visão, um dos maiores articuladores políticos da história, Ulisses Guimarães, né? Como a gente vai vendo, vai ouvindo. Você nasceu no Paraná, Thalita? Não, nasci aqui em Indaiatuba. Ah, você nasceu em Indaiatuba? Nasci em Mas Indaiatuba. como você está sempre em Curitiba, né? É verdade. E um dos maiores oradores que eu vi na minha vida foi o Roberto Requião, né? O Roberto Requião era um homem bonito, um homem grande, sempre muito bem vestido. E ele tinha uma oratória que era algo assim... E um homem muito culto, né? E então eu me formei, eu comecei a fazer direito. Primeiro porque eu queria fazer júri. Eu queria me formar e fazer júri, né? A maioria dos estudantes de direito querem criminal. Diz que é a primeira paixão. É a primeira paixão, é verdade. E eu vou dizer para você, terminou sendo a minha paixão, né? E aqui em Indaiatuba, nós tínhamos um promotor que era maravilhoso no júri, que é meu amigo. Aliás, sexta-feira eu encontrei com ele, e ele tomando cerveja, e eu tomando cerveja, e conversamos muito. Doutor Antônio Carlos Vargas, um cara num júri, era algo fantástico. Fantástico. E era muito, muito meu amigo. E eu fiquei uma fã ainda de fazer júri por causa do Antônio Carlos. E eu sempre conversei com ele. Só que quando eu me formei, a pobreza era muito grande. A dureza, meu Deus do céu. Eu tinha um tio que era sapateiro, e eu ia no meu tio, pegava o sapato pelo preço do conserto. Então, você levou um sapato lá, não pegou, Esqueceu. eu ia lá, pegava pelo preço. Mas uma vez era 38, na outra vez era 42, e tinha que fazer. E assim fui vivendo. Eu recebi um convite, eu fui trabalhar com o doutor José Arnaldo Carotti. O que eu fiz? Eu precisava bater meu dinheirinho. Eu montei um negócio de cobrança. Dentro do escritório de advocacia. O Carotti queria me matar, mas como o Carotti gostava muito de mim, ele aguentava. E aquilo... E nessa época você já formado ou em formação na faculdade? Eu tinha saído da faculdade e eu precisava fazer alguma coisa. Recém-formado. Precisava fazer alguma coisa. E foi aquela luta, tal. Era a época que a faculdade eram 4 anos ainda. 5. Já eram 5, cinco. já era Foram 5. 5. Aí vai aquela luta, coisa e tal. Eu me lembro quando eu fui fazer um exame da ordem oral lá em São Paulo, e eu acabei brigando com Um avaliador. um avaliador lá. Acabei brigando com o cara. E ele fez a seguinte pergunta pra mim. Vou contar a pergunta pra vocês. Ele achou que eu estava muito nervoso. E eu fiquei no fundo da sala. Ele achou que eu estava lá conversando. Ele implicou comigo. Mas tudo bem. Pra vocês terem ideia, eu perdi a gravata. Aí ele fez a seguinte pergunta pra mim. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, o senhor tem um cliente e o senhor não quer mais advogar para esse cliente. O que o senhor faz? Falei, doutor, eu chamo ele lá, explico para ele que eu não quero mais, que para ele subestabelecer, se ele quiser eu subestabeleço. Não, ele não aceita. Falei, então eu vou no processo e desisto da ação. Renuncio e continuo por 30 dias patrocinando, trabalhando para ele. Não, ele não aceita. Falei, doutor, ele não tem como, eu não sou obrigado. Não, ele não aceita. Aí eu virei e falei assim para ele, doutor, eu vou contar com o senhor, eu estou começando, eu não vou desistir desse cliente, não, vou ficar com ele. A hora que eu falei isso, ele olhou para os outros examinadores da banca e falou assim, eu também não vou desistir do senhor, nós vamos nos ver mais vezes aqui. Já foi pro saco, não tem mais conversa. E não teve conversa. Aí eu falei, também não vou mais fazer. E aí eu entrei nesse negócio aí e comecei a ganhar uns trocos nesse negócio de cobrança. Era uma coisa muito lamentável, é uma das coisas que eu arrependo na minha vida. E, ato contínuo, eu me elegi vereador. E já virei presidente da Câmara. E depois fui trabalhar com o deputado José Carlos Turim também na Assembleia.
Aí eu... Era agora muita tô nesse caminho aqui mesmo. Então, nessa trajetória, você, na verdade, o senhor, né, foi secretário em algumas pastas na administração de Indaiatuba, foi vereador por 7 mandatos, mas quando surgiu o seu interesse, de fato, em concorrer a um cargo eletivo? Quando que você viu assim, eu, Cebolinha, tenho condição e tenho vontade de ser vereador, de ser, eventualmente, um deputado, enfim, qualquer cargo que fosse Então, eletivo? aí o que aconteceu? Eu, na escola, eu ganhei lá o Dom José na época. Indaiatuba era uma cidade muito pequena, mas o Dom José tinha 1.200 alunos. Dom José, porque, na verdade, naquela época, nós tínhamos aqui 3 ou 4 escolas. Praticamente todo mundo estudou na Rodolfo, naquele tempo, ou no Maria Benedita, porque não tinha. E depois o Enéas, que é o Pau Preto. Há comentários que eu falo muito bem. E na época das escolas, eu também falava bem. E aí o Paulo Camargo veio um dia e me convida. Paulo Camargo, na época, era quem? O Paulo Camargo era uma pessoa que trabalhava no banco, na época Banespa, de uma família muito tradicional, e que gostava de política. Mas não era prefeito? Não era Não, nada? não. E quando ele me chama, ele era o favorito. Ele era o favorito. Ou então, o candidato José Carlos Tonin era um engenheiro que nunca tinha se metido muito na política. E ele foi trabalhando, e ganhou as eleições, né? E tudo bem. Aí, eu me lembro como se fosse hoje, naquela época tinha comício. Bacana, comício. E vinha dupla sertaneja. Showmício, né? Showmício. Distribuição de brinde para todo O que você mundo. podia, você dava, o que você podia fazer. Conta pra nós umas curiosidades dessa época. Camiseta. Eu me lembro Chaveiro, que eu... boné. Boné é o que se fazia com Baralho. boné. Tinha baralho. Não, o que você quisesse. O boné era muito legal. Você pegava um saco de boné e você ficava andando pela rua. Então, eu via lá uma pessoa com o seu boné, Thalita. Eu falava, tal dela aqui, põe o meu. Quando eu chegava no fim do dia, você deu um pacote de boné do outro. Você ia tirando. E o outro também tem um pacote, porque também ia trocando, né? E eu me lembro como se fosse o primeiro comício que eu participei, foi ali onde é a estação. Uhum. Mas como candidato a vereador como candidato ao Grêmio Estudantil? A vereador. A vereador. E me lembro como se fosse hoje, eu cheguei lá, molecão, a gente ia no Indaiatuba Clube, né? Eu saí lá, desci lá, vou lá. Cheguei lá, o organizador do palanque, que era o Carlos Olímpio, que era, essa era a estrela, a estrelona. Virou e falou assim pra mim, meu amigo, você vai querer falar? E o molecão. Falei, eu vou falar. Aí eu me lembro como eu peguei o microfone e me lembro como se hoje enrolei no braço assim, o fio e comecei a falar. E eu comecei a escutar o Carlos Olímpio com o Wilson Lucchini atrás de mim, falava assim, rapaz, esse moleque é bom, esse moleque é louco. Aquele é de animal, né? E aí começou. E eu me lembro de outra passagem muito legal, foi um comício, como havia legenda e sublegenda, o candidato ao governo do estado, quando ele vinha, ele só via na cidade se os dois candidatos se entendessem. Porque ele não podia vir no meu palanque e não ir no seu. Nós dois éramos candidatos do partido. E aí foi combinado dele vir num comício em frente à igreja São Benedito. E que aí também haveria o seguinte, falariam 3 candidatos a vereador do José Carlos Tonin e 3 candidatos a vereador do Paulo Camargo. Já existia paridade de armas nessa época. E aí o Paulo Camargo falaria e o Zé Carlos Tonin falaria, como falaram. E eu fui um dos escolhidos para falar do lado do Tonin. Do Paulo Camargo. Da Paulo Camargo. E me lembro como se fosse hoje. E quando eu estou falando, o Franco Montoro chega. Que era candidato a governador. A governador. E chega junto com ele o Almino Afonso. Esse eu não sei quem é. Foi senador, você falava que você é um... E eu falando lá, tal.
E o Almino Afonso foi o primeiro que chegou. E eu me lembro como também, Almino Afonso pegou e falou assim pro... Não sei para que ele falou. Ele falou assim, quem é que tá falando aí? Aquele rapazinho lá, que era eu, né? Falou, isso não é discurso de vereador, isso é discurso de senador. Ah, agora vamos lá, né? E assim foi seguindo. Eu tive... Minha vida resume-se na vida política. Eu tenho a honra de ter acompanhado, por exemplo, o Quércia muito pelo estado de São Paulo, um grande governador. Tive a alegria de poder conhecer o Mário Covas. Né? Mário Covas era né? Como conhecer grandes deputados, gente de grande expressão. Né? E isso, trabalhar com Milton Monte, pessoas, Arnaldo Jardim, pessoas geniais. E trazendo um pouco a referência das últimas eleições de 2020, o senhor teve 2.509 votos e foi o 7º mais votado na cidade de Indaiatuba, entre os 333 candidatos. 333 candidatos, foi o 7º mais votado. E mesmo assim ficou sem uma vaga diante do quociente eleitoral por uma questão partidária. E ficou suplente e, posteriormente, assumiu a vereança com o falecimento do professor Luiz Carlos, quando ele veio a falecer. Como que foi essa relação sua em campanha? Conta uma história sua com o Luiz Carlos, professor Luiz Carlos, que infelizmente, depois que veio a ganhar as eleições como vereador, acabou falecendo e perdeu a cadeira para o senhor, enfim. Eu tenho, pelo professor Luiz Carlos, não era fácil lidar com ele, não. Mas ele tem todo o mérito que um homem pode ter. Ele é um vitorioso, um grande pai, um grande marido, um homem que honrava a palavra dele, principalmente nos negócios. Eu mesmo fiz negócios com ele 10, 15 dias antes dele morrer. Um dia ele foi lá conversar comigo, eu era secretário, e eu falei para ele, professor, não é para mim porque eu não vou. Descansa. Falou, Cebolinha, se eu ficar em casa é pior. Eu quero... Era o sonho dele, Era o né? sonho dele. Ele tinha tentado por 4 oportunidades, salvo engano, e conseguiu na quinta. Olha, então o Luiz Carlos é uma pessoa que merece todas as boas lembranças nesse sentido. Porque, veja bem, às vezes muitas vezes eu briguei com o Luiz Carlos. Mas o Luiz Carlos é um cara que ele com a esposa dele, deixou as filhas, brilhantemente construíram algo muito sólido. E ele realizou o sonho dele, de ser vereador. Foi uma campanha muito difícil, porque a condição dele era muito melhor do que a minha, mas ele ganhou. E quem ganhou, quem ganha os louros. Não tem que ficar... a coisa mais besta que existe no mundo, gente, na minha opinião, é você reclamar de uma regra que você já conhecia. Ele não te ajudou, você vai reclamar? Não. A regra é clara, é absolutamente clara. Eu respeito e tenho, pela família do professor Luiz Carlos, o maior respeito, e pelo Luiz Carlos, então, muito respeito. Conversava muito com ele, porque quando ele foi, no mandato anterior que eu era vereador, ele assumiu, nós sentávamos do lado. E uma das grandes paixões dele no fim da vida dele era o futebol. Me lembro o dia que ele vendeu um jogador para o São Paulo, nós estávamos em sessão, e ele mostrava para mim, nós conversávamos muito. Toró. Então, Toró, isso. Então eu tenho, pelo professor Luiz Carlos, uma lembrança muito de uma pessoa muito correta, muito honesto no dia a dia dele. Politicamente, nós nunca fomos oposição a nada, porque nunca... Era o mesmo grupo, Era o mesmo grupo. E eu tenho por ele muito respeito. E eu tenho a mais absoluta certeza que a família dele, as filhas, a esposa, deve ter e tem um maior orgulho de ter tido ele na vida deles, como pai, como esposo. É um homem absolutamente honrado. Que bom, boas memórias. Realmente, o professor Luiz Carlos era
uma pessoa muito idônea, tinha uma hombridade realmente que a gente conseguia enxergar. O Luiz fazia o negócio com você, você não precisava nada. O Luiz era um Pensar cara... duas vezes. Não, um cara correto. Né? Então, às vezes, a gente, e eu também, não diferente, a gente cria algumas defesas. E, às vezes, as pessoas começam a entender, por vezes, essa nossa defesa como sendo algo de arrogância. Não é. Uma blindagem. Cada um... É aquilo que eu esses dias ouvi uma frase assim: só o dono da casa sabe onde estão os pingos de água, os furos nos telhados. É verdade. Cada um sabe a sua dor, cada um sabe a sua vida. Falando em dores, na sua carreira política foram vários momentos. Em 2021, o senhor recebeu o convite do atual prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, para assumir mais um desafio, que era a secretaria do município. Como foi essa decisão de deixar a vereança que o senhor tanto gosta? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores o tanto que o senhor gosta de estar na Câmara dos Vereadores. Como foi essa decisão de assumir essa pasta, porque era, lógico, um cargo de grande confiança do prefeito, da gestão? E se dentro desse tempo, o senhor voltou para a Câmara dos Vereadores agora em março de 2024, esse tempo que o senhor ficou à frente da secretaria, houve algum arrependimento? Não. Mas, olha, no primeiro momento em que eu fui convidado, eu não era o vereador, eu era um suplente. Uhum. Depois de 2 ou 3 meses que houve essa fatalidade com o professor Luiz Carlos, aí eu me tornei. Aí eu fui conversar com o prefeito. Aí eu falei: Gaspar, você quer, eu volto para a Câmara, não tem problema nenhum. Falou: não, vamos tocar aí e tal, e vamos deixar como tá, é melhor, tal. E eu, por consideração a quem tinha me dado uma oportunidade naquele momento que eu fiquei. Mas uma coisa eu deixo sempre claro. Eu cumpro os mandatos pelos quais sou eleito. Se eu amanhã for ser secretário, eu não serei um pré-candidato a vereador. Eu acho essas coisas assim meio complicadas. Respeito a cada um da maneira que pensa. Mas eu entendo que não é correto eu ir na sua casa, pedir o seu apoio. Depois não assumir. E depois de 2 dias, É verdade. sabe, eu acho estranho. Desprezar o voto e a confiança desses eu acho eleitores. estranho. Por mais que continue na gestão. Pode ocorrer num momento de um problema muito sério, você ficar lá 6 meses, 5 meses, é outra conversa. Mas eu cumpro os meus mandatos sendo aquilo pelo qual eu me propus a ser. Eu acho isso... Só cortando o senhor, mas referente a esse assunto, hoje o senhor é pré-candidato a vereador aqui na cidade. Referente a essa pré-candidatura, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre os bastidores, o dia a dia do Cebolinha, como que ele faz essa pré-campanha, como que ele atua e como que é a família nesse momento. A família apoia, não gosta ou gosta, já está acostumada? Como que funciona esse dia a dia do Cebolinha em pré-campanha? O que eu faço como pré-candidato? Eu digo que sou pré-candidato. Exato. Né? Todos os lugares que eu posso ir, eu sou um pré-candidato. Né? A lei me autoriza a dizer que eu sou pré-candidato. E sou pré-candidato. A família é o seguinte: eu tenho minha irmã, que tem uma escola, e que ela sofre muito, mas ela fala pouco. Né? Ainda hoje, nós estávamos andando de carro, ela passou de carro, ela disse assim, ela gritou do carro dela para a pessoa que estava comigo: esse pré-candidato é bom, e não sei o que e tal. Né? A minha mãe tem 86 anos. Minha mãe, ela entende e ela sofre muito também. Porque a coisa que me angustia... Tá certo essa palavra? Tá. Sim. A coisa que me deixa muito entristecido é as ofensas pessoais. As pessoas têm que parar com esse negócio. As pessoas têm que ter proposta. Dizer o que elas querem fazer, como elas vão fazer. Né?
entender o que se propõe, entender de um orçamento para dizer o que eu posso, o que eu não posso, saber qual é a função de um vereador. Ao invés De ficar falando mal. de ficar falando mal do outro. Eu não perco um minuto para dizer nada de ninguém. Por quê? Porque eu tenho uma história. Então eu posso contar como foi a vinda do Senai para Indaiatuba, como que foi a vinda de uma FATEC, de eu ter a honra de ter meu nome lá na placa de inauguração, de como foram os primeiros momentos da FIEC, né? Como foi participar da vinda, por exemplo, de uma SW, agora da Singenta. Claro. Então, o meu tempo é muito precioso para que eu perca falando de alguém que eu não goste. Se eu não gosto, não dá nem que citar o nome. Eu não perco meu tempo com isso. E não perco meu tempo fazendo propostas que eu sei que eu não vou realizar. Então, vocês vejam só, eu voltei para a Câmara. A Câmara são 3 cargos. Eu sou tão tranquilo naquilo que faço que foi difícil eu encontrar o terceiro. Porque eu não prometo nada. Eu prometo trabalhar, honrar. Esse negócio de ficar aí, porque eu vou arrumar isso para você, esquece, isso aí para mim não dá. É por isso que eu, como pré-candidato, eu volto na casa de famílias que eu frequento há 30 anos. Famílias que acompanharam que toda essa acompanham. caminhada, né? Por gerações mesmo. Gerações. não é? Eu tenho gente. E uma coisa que é bacana também é que agora, esses dias mesmo, um amigo meu foi jantar e um outro pré-candidato lá falou para ele, o Cebolinha tá velho. Eu fico tão feliz, porque pelo menos matemática eles entendem. Matemática eles entendem. Mas ninguém vai dizer o Cebolinha é ladrão, o Cebolinha está envolvido em maracutaia, o Cebolinha prometeu e não fez. Cebolinha... Não tem. Até porque chegar nesse cargo e se manter é muito mais difícil. É o que eu digo, né? Eu tenho até uma amizade com o Chitãozinho, e ele diz, gravar uma música e fazer sucesso é fácil. O duro é você estar nas paradas 30 É o cantor anos, de uma né? música só. É, o cantor não é de uma verdade? música só. É. E eu, E fazendo uma analogia à vereança, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho um orgulho pessoal de evoluir, aprender. E uma coisa que eu digo sempre, eu digo para as pessoas, gente, hoje eu estava lá na Câmara, assinei lá, tem 2 projetos de lei que chegaram lá. Um deles, muito robusto. Amanhã se for o caso, vai do domingo para minha casa. Eu quero saber o que é, porque é, o que não é. Segunda-feira de manhã tem uma reunião na prefeitura, 8 horas da manhã, para discutir um outro projeto de lei. Mas eu digo sempre, eu não vou aqui, não venho aqui para ouvir, eu venho aqui para perguntar. Então a gente vai tendo essas discussões e elas são tão produtivas na vida da gente que Indaiatuba é uma cidade, gente, que ela, graças a Deus, ela é tão próspera que vocês devem ter acompanhado. A questão de uns 20 dias atrás, 25 dias atrás, houve a queima de uma fase de um semáforo aqui em Indaiatuba, aqui no Parque Ecológico. O semáforo era do verde, ele ia direto pro vermelho. Do vermelho, ele ia direto pro verde, não passava pelo amarelo. Vocês viram esse vídeo? Não vi. Não. Mas isso deu uma conversa nas redes sociais, porque o cara foi lá e filmou, dizendo que aquilo era um meio que tinha se achado para criar multas. Meu Que Deus. E aí, embaixo, já aparecia o cara lá. Isso no domingo, na terça-feira. O cara, na terça, foi no domingo aqui, o cara publicou, na terça ia. Recorri da multa e foi negado o meu recurso. Meu amigo, Vermelho vai continuar sendo vermelho, não é e verdade? se o cara fosse multado, que ninguém foi, mas se ele fosse multado naquele dia, ainda hoje, ele não teria recebido o papel de multa, ele não saberia se ele foi multado ou não. Daria tempo, né? Não daria nem tempo. Mas não, na terça ele já tinha o recurso,
Essas evoluções, o senhor deve ter acompanhado bem esse caminho todo de campanha. Dentre elas, o uso da rede social. Ah, Nós vemos que o senhor é muito ativo nas redes sociais. Eu acho que isso é uma evolução interessante que aproxima o eleitor do candidato. Então, perde um pouco aquele estigma de que o candidato é muito distante do eleitor. Ao mesmo tempo, isso traz uma demanda de mensagens, de procura, de pedidos, de todas as esferas para o senhor nas redes sociais. Como que o senhor lida com essa rede social? Como que é que o senhor divide a sua rotina e fala de projetos, de propostas, tenta trazer um pouco desse dia a dia, mas também acaba sendo um canal de recepção de demanda dos eleitores? E nesse sentido, só somando um pouco mais a pergunta, o senhor participou de mais de 7 campanhas como para vereador. Qual que, além do que a Thalita falou referente às redes sociais, qual que é a essência que o senhor acredita que seja para se tornar um vereador? Qual que é a estratégia que você acha que é a melhor para ser utilizada? Eu acredito, acho que as redes sociais elas têm uma grande importância, né? Mas acho que na campanha para vereador, para prefeito, a presença, o cidadão dá mão para você saber onde você está, é muito importante. Saber da sua história, Saber, saber quem é muito você. importante. Eu, eu, eu sou muito envolvido, por exemplo, no futebol amador. Então, não é fácil. Eu realizo um campeonato, que é o campeonato que mais dá prêmio em Indaiatuba. O ano passado, esse ano teve 56 times. Podia ter 80 se eu deixasse, né? Então, o contato, a conversa, ela é muito importante. O olho no olho mesmo. Eu acho fundamental. Campanha SS, né? Suor e sola de sapato. Andar e conversar e... Agora, não adianta eu, por exemplo, começar a fazer umas coisas que eu nunca fiz. Porque aí você escuta besteira. E escuta, porque é uma ilusão, gente. Isso que eu queria aqui também colocar para vocês, que é uma conversa que eu tenho. As pessoas dizem assim, chega a época da eleição, os caras aparecem pedir voto. Eu sempre peço um negócio aos meus amigos. Se eu pedir voto na época de Natal, por favor, me interne, porque eu tô doente. Eu não posso pedir voto no Natal, tem que pedir voto na época da eleição. Até porque a legislação nem nos autoriza, nem né? nos Na autoriza. pré-campanha. Agora, uma coisa que é, quando é que um médico vai em sua residência, na sua casa? Quando iam, hoje mudou, mas antigamente ia. Quando tá alguém doente. Tá doente? É a mesma coisa. O cidadão é eleito. Se ele ficar o dia inteiro na rua, ele não está trabalhando. Ele tem que trabalhar. Ele tem que cumprir, né? Então eu vejo. Só que você tem que... É uma doação. Não existe, não pode existir o cara que tem um cargo público e que ele acha que todo sábado, todo domingo, ele vai fazer o que ele quer. Não, ele tem que... É uma função dele estar pela sua cidade, estar pelas ruas da sua cidade, conversar com as pessoas, ir à casa das pessoas. Isso faz parte. Não tem folga no final de semana, continua vereador. Continua. Como, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim para mim, Cebolinha, desculpa, aqui não é hora. Eu digo, fica tranquilo, toda hora é hora. Porque quando eu vou pedir, eu peço de sábado, peço de domingo, peço de noite, peço de dia, então não tem problema. Então, o que eu acho é que a evolução das coisas, elas têm que passar, primeiro, pelo conhecimento. As pessoas têm que procurar... porque o que eu digo sempre, se o cidadão vai fazer uma casa, ele contrata um pedreiro, ele não contrata o pedreiro porque o pedreiro é bonzinho, porque o pedreiro é vizinho dele. Ele contrata um pedreiro que ele sabe que vai fazer a obra dele. Por competência. Com competência. Se você vai levar um filho seu no médico, você não leva no médico porque você encontra ele sempre. Você vai levar no médico que você acha que tem condição de cuidar do seu filho. É a mesma questão. A vida pública tem que ter o mérito, a vida do cidadão. Porque não existe pai ruim, irmão ruim, filho ruim. Ele é ruim como filho, mas ele é bom como vereador. Não vai ser. O ser humano o político não veio de Marte. É o todo, é um ser todo. só. Por que você... Às vezes o cara fala, mas eu achava que o cara era bom. Lógico.
O cara vivia uma vida privada, ninguém sabia nada. Quando ele vai para o mundo aberto, ele é aquilo. Ninguém vira malandro porque ganhou uma eleição. O cara já era malandro. Então, essas concepções, as pessoas têm que ter, analisar a vida do cara. Oh, peraí, como que pode? Como justificar isso? É uma análise clara que as pessoas devem fazer. Né? E eu procuro viver uma vida muito tranquila. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É lógico, o tempo vai passando, a gente não tem mais... eu não corro mais 50 quilômetros. Aliás, nunca corri. Mas, por outro lado, eu hoje me acho-me muito mais um ser humano muito melhor do que eu era 15 anos atrás. Outra coisa idiota que existe é que a pessoa fala assim, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso. Gente, eu vou dizer para você, se eu falasse tudo o que eu penso, eu devo falar uns 15% do que eu penso. Porque ninguém... É aquelas conversas que eu digo sempre. Tem os limites sociais também, que nós vivemos sociedade, temos que manter essa numa decência. discussão, existe a verdade de A, a verdade de B e a verdade. Quantas vezes vocês viram uma batida de carro, um cara dizer eu estou errado? Eu fui numa oficina, numa funilaria e perguntei, o cidadão tem 40 anos que ele é dono da funilaria. Falou, Cebolinha, eu acho que nesses 40 anos eu vi umas 3 pessoas que disputei, eu errei. Que errou. O resto tá todo mundo certo. Tá todo mundo certo. Nessa evolução toda que o senhor acompanha e tem visto em Indaiatuba, é claro que, como nós falamos no início, sempre vão ter pontos a serem melhorados. Sempre. A questão de mobilidade em Indaiatuba também, como o senhor já adiantou, hoje é um problema, é um ponto político que tem que ser observado. Porque há pouco tempo atrás nós atravessávamos a cidade em minutos e hoje isso está quase impossível diante da demanda de veículos em determinados horários. Então, é um ponto que tem que ser visto, que já está sendo visto, pelo que o senhor nos trouxe, pelas autoridades, pelos políticos, pelos vereadores e pela nossa prefeitura. Além disso, que outros pontos Indaiatuba precisa trabalhar, que o senhor entende que merecem atenção para a próxima gestão? Porque é claro que muito já foi feito nesses 7 mandatos, mas muito há que ser feito ainda no futuro. Primeiro, uma preocupação constante com a questão da água. Segundo, um tratamento mais humanizado no recebimento das pessoas que procuram a saúde. Aquele primeiro... uma estrutura um pouco melhor nos lugares que as pessoas aguardam um atendimento. Uma distribuição melhor do crescimento da cidade, que os benefícios cheguem nesses crescimentos com um pouco mais de rapidez. Isso é algo primordial. Os investimentos na segurança, embora eles sejam feitos de uma maneira muito importante, muito bem mantida, ainda semana passada eu estive lá com o prefeito Nilson Gaspar e ele entregou lá vários armamentos de primeiríssima linha, muitos armamentos de primeira linha. Precisamos cada vez mais investir nessa questão. Né? E a educação. A educação, nós temos que, cada momento que passa, ir aprimorando e modernizando sempre todos os pontos que nós temos. Né? Mas eu vejo o principal problema nosso, que tem que ser a preocupação que mais nos deve nos preocuparmos, levar a nos preocuparmos, é a questão da saúde. O investimento tem que ser permanente e constante. Vocês vejam, agora o Hospital Dia não pode mais ser chamado de Hospital Dia, porque ele já é Hospital Dia e Hospital Noite, trabalha todo dia até as 11 horas. No primeiro mês desse atendimento, atendeu mais 6.000 pessoas. E nós colocamos lá agora, graças a Deus, leito de UTI no próprio Hospital Dia. Né?
Um problema que nós temos aqui muito sério, gente, são os acidentes de moto, que faz com que muitas vezes você tenha o esquema de cirurgia mudado no de repente. Porque quase toda cirurgia você precisa ter um leito de UTI reservado para aquele que acabou de fazer a É cirurgia. verdade, pronto atendimento. E como que eu posso? De repente, eu estou preparado lá, aparece lá 2 acidentados de moto, não sei o quê, ele precisa do leito, ele está na UTI, como que eu vou fazer? Então, tudo isso a gente fica vendo e notando a nossa constante preocupação. Mas o importante é as pessoas saberem que dificuldades sempre haverão. Aquele que disser que tem a solução para tudo é mentiroso. Quem poderia imaginar que ia surgir um fato como a Covid? Verdade. A Covid mudou tudo. E mudou até hoje. Mudou até hoje. Até hoje nós temos gravíssimas situações que nasceram do problema da Covid. Hoje nós passamos lá, agora deu uma acalmada, deu uma melhorada. Mas nós tivemos momentos agora recentemente, por causa oh meu Deus, fugiu a palavra, da dengue. Da dengue. Nós tivemos um número de internações que chegou a ser maior do que foi no pico da Covid. O candidato gestor municipal, estadual, ele precisa se adaptar às situações que são dinâmicas da vida. Então, tem que estar preparado. Vocês para vejam essas só. adaptações. A lei determina que nós tenhamos que investir 15% das receitas próprias do município. Nós investimos ano passado 28%. Por isso que é uma referência, né? E mesmo assim, nós temos problema. Mesmo assim, nós temos dificuldade. Outra coisa que as pessoas não entendem e não são obrigadas a entender. Há certos procedimentos que o município não faz, não porque o município não queira, mas é porque são procedimentos que o Estado entende que ele administra. Entre eles, hemodiálise. Nós já estamos fazendo aqui, mas o Estado é que determina. Esbarra nessa limitação. Porque para nós era muito melhor nós fazermos todos aqui do que ter que levar para lá, levar para cá. Então, são coisas que as pessoas... E eu escuto umas pessoas falarem que eu olho e fico vendo. É igual, precisa fazer mais um hospital. Fazer hospital é o mais fácil de tudo. O difícil é o dia a dia, é a manutenção do hospital. É como que você vai cuidar daquele hospital. Né? Nós, aqui, a gente vê certas situações e escuta. E é lógico, faz parte. O jogo é jogado, peixe é pescado, não tem problema. Mas, gente, chega a essas épocas aqui, se tem a solução para tudo. E eu costumo dizer, nas minhas conversas, que nesse tal de celular aí, na rede social, eu tenho 1,85 m, olhos verdes. Aceita tudo. Sou cabeludo, magrinho, e tô com 40 anos. Aí eu faço. O que tem de engenheiro, de obra pronta? Muito. Advogado defendendo coisa que nunca nem sabe o que ele está defendendo. Cria autoridade e não sustenta. Todo mundo tem solução. É verdade. Todo mundo. Cebolinha, você, vereador por 7 mandatos, tem muita experiência na vereança. E hoje, o nosso público que acompanha o nosso podcast, muitos deles são pré-candidatos a vereador. O que você pode dizer, o que o vereador, de fato, precisa saber para ter uma boa atuação na Câmara? Primeiro, precisa saber ler, ter vontade de ler, vontade de entender que a principal função do vereador não é fazer leis, né? Até porque os países evoluídos, os países mais evoluídos do mundo, em termos de qualidade de vida, como uma Noruega, como uma Suécia, como a Dinamarca, tem países que durante o ano inteiro, a Câmara de Deputados deles
aprova 2 leis. 2. Essa loucura, que às vezes você chega lá, o cara fala assim, pra você, quantas leis você votou? Quantas leis você apontou? Quantos relatórios? Isso é uma bobeira. Vocês já notaram? Quando é muito comum chegar num elevador e tá lá. Antes de entrar, verifique se o elevador está no andar. Lei federal, lei municipal. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Será que num país evoluído precisava ter uma plaquinha dizendo que é lei, ou se olhar, se o elevador tá lá pra você não cair? Que é até cômico. É o que o Brasil é muito criticado pelo seu excessivo número de leis, não é verdade? Quer ver outra? Lei municipal. Desligue o celular ao começar o cinema, a sessão de cinema. Ô, gente, isso é uma questão de educação. Não é questão de ter que ter lei pra você. Tem que ter a norma. Lei municipal. É proibido jogar lixo no terreno baldio. Ué? Então, Tinha aí que o ser cara fala previsto assim, bom senso. aí o cara fala apenas, assim, né? Essa lei é minha. eu fiz 7 leis, 8 leis. Gente, eu fiz uma lei há uns anos atrás, que é a lei que virou lei no Estado, que é aquela lei do pancadão. Há pessoas que acham o vereador ele não pode legislar causas de trânsito. Isso é de competência federal. Por exemplo, aquelas motos que passam, aquele barulheiro. Eu não posso, como vereador, fazer uma lei municipal contra aquilo. Primeiro, por quê? Primeiro, porque o Código de Trânsito, ele já diz que aquilo é crime. Caberia a Polícia Militar prender quem ele quisesse, quem quisesse. Por quê? Porque a lei diz que o veículo, nenhum veículo pode ter qualquer alteração do original. Então, abrir escapamento é uma alteração. Rebaixar é uma alteração. Bastava concretizar e Bastava realizar o que a cumprir legislação o já que o código prevê. fala. A Quando execução. eu fiz a lei do pancadão, eu fiz uma lei de uso de solo. Então, você não pode, na praça pública, colocar um pancadão. Na via pública. Mas se você colocar dentro da sua casa, no quintal, e incomodar os vizinhos, não é a lei que o Cebolinha fez. É lei de silêncio. É a lei do silêncio, é o Código Civil. E aí, tanto que quando você apreende um veículo com o som, não há ponto na carteira, não há nada disso. Ele é recolhido porque ele tem uma infração em relação ao uso de solo. Perfeito? Aí o que acontece? Aí quando ele é recolhido, ele chega lá, dos 800 carros que já foram recolhidos aí nesse tempo todo, quase metade não tem documentação. Ou tá atrasado. Ao mesmo tempo que muitos queriam me matar aqui na cidade, o que eu recebia de telefonema de pessoas de outra cidade, porque aconteceu o seguinte, eu vendi o carro para você não passou, não tirou do meu nome, está no outro lugar aí, e tem 30 multas que vem para mim aqui que continuam no meu nome. Aí, para você tirar o carro lá, você tem que estar com o carro no seu nome, ou o dono ir lá tirar. Aí muita coisa se acertou. Porque um dos grandes problemas que eu vejo é que as pessoas elas têm que entender que viver em sociedade tem regras. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui para ver que eu também não sou perfeito, não. Eu sou um palmeirense doente. A questão de um tempo atrás... Está falando com dois aqui também. Nós somos. A questão de um tempo atrás, eu chego em casa, estou assistindo um jogo, e o Palmeiras virou o jogo contra o Botafogo. Estava perdendo acho que de 2 ou 3-0, virou para 4-3. Que foi aquele jogo que O deu jogo o título que ao deu o Palmeiras título. brasileiro. Foi virado. Rapaz, eu comecei a dar uma gritaria no apartamento, mas... E eu percebi que eu exagerei, mas exagerei por 5 ou 10 minutos também. Na mesma hora, eu entrei no grupo e pedi desculpa. E já teve lá você. E passou uns 10 dias, veio lá uma Notificação. notificação por perturbação ao sossego.
Eu falei, ó, gente, eu pedi desculpa É. na mesma hora e não demorou 10 minutos. Mas tudo bem. E eu peço desculpa de novo. Se não tiver solução, se vocês quiserem, eu peço para rezar uma missa no primeiro andar aí embaixo. Agora, fazer o quê? Eu tô errado. É verdade. A gente Eu tem tô que ter errado. esse bom senso, né? Eu vou fazer o quê? A regra. Eu não podia ficar gritando lá. É. Entendeu? Cebolinha, se eu pudesse, e com certeza o Diogo também, nós ficaríamos ouvindo muito essas histórias. É uma conversa muito agradável. A sua experiência só nos engrandece aqui. A gente está saindo desse episódio muito contente pela sua presença. Então, quero agradecer sua presença aqui. E também, aí fazer um pedido pessoal. Eu gostaria que você nos indicasse. Já antes, nós temos umas rapidinhas para encerrar o episódio. Mas antes disso, gostaria que o senhor indicasse um livro. Para quem está nos ouvindo, que livro que o senhor indicaria? Olha, o maior livro da história é Dom Quixote e Os Miseráveis. Mas são livros muito difíceis de serem lidos para quem começa a leitura. Então eu vou indicar Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que é uma delícia de ser lido. Ou também um do Gabriel Garcia, que é Prêmio Nobel da Literatura, chamado O Amor nos Tempos do Cólera, que é uma história do amor, como que o amor é eterno. Então, aliás, eu digo sempre que o único sentimento que pode mudar o mundo é o amor. É verdade. Eu sou muito romântico. Hoje eu vou pôr na minha rede um poema do Fernando Pessoa, a voz dele, ele falando de um agradecimento a Deus. E ele termina dizendo assim, rápido, ele termina dizendo assim: Deus, tal, Deus, livrai-me de mim. Que lindo. Livrai-me de mim. Bolinha, obrigado Ele pela está participação acima. realmente Eu no que nosso agradeço. podcast. Para finalizar o nosso podcast, a gente faz algumas perguntas rapidinhas, aquela bate-pronto. E a primeira dela é a seguinte: qual que foi o dia mais feliz da vida do Cebolinha? Nessa trajetória toda aí, política e seja ela qual for. A minha eleição a presidente da Câmara a primeira vez. É algo marcante pro senhor. Determinante. Pro Cebolinha, o mundo precisa do quê? Amor. Qual o projeto que o Cebolinha tem vontade de realizar que ainda não realizou? Pessoal, Pessoal, agora é conhecer Paris. legal. Se você tivesse um pedido para ser realizado, qual seria? Ter sempre paz. E agora, para finalizar, a mensagem final. Onde o Cebolinha vai querer estar daqui 5 anos? O que ele projeta para lá? Eu vou fazer aqui uma cena do que eu quero. Eu quero estar com a minha namorada, tomando um bom vinho, ouvindo Nina Simone e comendo uma boa massa. Arrasou. E sonhando muito. Que legal. Que bom. Obrigado por Cebolinha. ter participado e obrigado por tudo que fez pela cidade. É muito importante ter você no nosso podcast. E é uma alegria imensa minha e da Thalita poder. É verdade. Esse Tá episódio com participando. certeza vai ser mais uma memória para Indaiatuba. Eu não tenho palavras para agradecer o seu aceite do nosso convite, para ter disponibilizado esse tempo. A gente sabe o tanto que o senhor caminha, anda, conversa, está à disposição há tantos anos da sociedade. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero vê-lo muito ainda em Indaiatuba. Se Deus quiser, eu vou voltar. E vocês tenham certeza que Indaiatuba fez muito mais por mim do que eu fiz por ela. Que bom. Tá bom? Obrigada. Pessoal, esse foi o nossa terceira sessão. Obrigada pelo prestígio de vocês. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Pessoas, então essa foi a nossa terceira sessão. Obrigada pela sua audiência. Você pode nos encontrar aqui no YouTube, Sessão Aberta, no Instagram, @sessão_aberta, e nós estamos em todas as redes de áudio, agora no Spotify também e no TikTok. O meu Instagram pessoal, @ThalitaPazzi. E o meu é @Diogo Passos Fernandes. E nas redes sociais vocês podem me encontrar no vereadorcebolinha.indaiatuba.